Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um podcast para o fechamento do mês das mulheres. Estamos aqui nada melhor com uma pessoa muito importante da política para falar muita coisa, da superação da mulher. Marcela Trópia, tudo bem? Tudo bem, Alisson. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado você, tá? Geralmente a gente começa aqui falando um pouco sobre a vida, como que foi sua vida, como foi sua base. A gente está muito curioso aqui. Você é uma jovem na política, então nada melhor que você começar um pouco falando sobre isso. Vamos lá, então. Do começo, né? Eu tô com 29 anos hoje, na Câmara Municipal sou a vereadora mais jovem da legislatura, só que essa história de trabalhar com política, representar pessoas, não começou agora. Eu comecei no Grêmio da minha escola, estudei no Colégio Magno, ali na Cidade Nova, e desde que eu comecei a me interessar pelo Grêmio, pelas simulações da ONU e outras experiências que, querendo ou não, envolviam política, eu não parei mais. E decidi fazer administração pública, que é a minha formação. Eu sou formada pela Fundação João Pinheiro, que é uma fundação que tem uma escola de governo, ou seja, forma servidores, né, para o governo de Minas. Eu decidi me especializar e aprender sobre política, sobre governo, justamente para poder trabalhar com isso de maneira qualificada. E a minha primeira eleição eu disputei aos 22 anos, em 2016. Foi uma primeira experiência muito divertida, mas num momento em que o timing da política ainda não se falava muito sobre renovação, sobre pessoas jovens na política. E eu brinco que eu e alguns outros poucos vereadores de internet que gostavam desse tipo de comunicação, nós fomos abrindo os caminhos. E em 2020 eu disputei mais uma vez, 2016 eu perdi a eleição. E aí eu disputei na última eleição para vereador e tive 3 vezes mais votos e consegui quase 11 mil votos, né? Foram 10.741 belo-horizontinos que acordaram de manhã e confiaram um mandato para mim. Então foi uma trajetória, resumindo muito aqui, né, esses 15 anos de política, muito intensa, mas ao mesmo tempo muito longa também, né? Já um tempo aí trabalhando. A política estava na sua veia? Assim, do ponto de vista familiar, eu não tenho nenhum parente direto que trabalha com política. Eu tive um tio-avô mais distante, o ex-vereador Wilson Trópia, mas que faleceu em 2002. Eu tinha 8 anos de idade, nem convivia com o Wilson, mas sei que foi um vereador famoso aqui da capital, só que isso não me influenciou em nada a ir para a política. Foi uma coisa meio natural, assim, de gostar de falar, de ser muito comunicativa, expansiva. E o Magno tinha muito esse perfil, assim, de ter vários projetos que os alunos podiam se engajar no contraturno. Tinha projeto ambiental, tinha a escola de esportes, tinha essa própria parte de representação dos alunos, que era o Grêmio. E aí eles precisavam de uma aluna que não tivesse vergonha de dar recado dentro de sala de aula. E aí eu entrei pro Grêmio, assim, despretensiosamente. E lá eu fui conhecer o que era partido político, o que era a importância do Grêmio para a escola. A gente fez vários projetos e fui me apaixonando mesmo com esse impacto que a política pode gerar na vida das pessoas. E por um tempo eu me senti até a prefeita do Magno, assim. Falei, gente, eu quero fazer isso com Belo Horizonte. Igual eu crio aqui o festival de sorvete, eu faço o festival de campeonato de recreio. Falei, eu quero fazer isso em Belo Horizonte. E foi o pontapé inicial mesmo para me interessar por política. Aí depois veio faculdade, tudo isso, e eu decidi que isso seria uma carreira para mim. E assim, falando um pouco sobre política, assim, qual que é o seu propósito hoje, na política hoje? Essa pergunta, ela é muito boa, mas é muito ampla, né? Quando eu entrei para política, eu olhava para os candidatos a vereador e eu não enxergava ninguém parecido comigo. Não tinham muitas mulheres, as mulheres que estavam na política eram mais velhas, né? E em geral, as pessoas que estavam na política eram mais velhas e eu não via jovens participando, ou então os jovens que participavam estavam muito segmentados ali naquela coisa da militância, de juventude partidária. E eu pensei, bom, tem vários problemas em Belo Horizonte. Quando eu disputei minha primeira eleição, eu já tinha muitas ideias de inovação para trazer startups para BH, eu já queria melhorar a educação da cidade, eu já sentia que as praças da cidade podiam ser melhor aproveitadas, com mais eventos, mais ocupação dos espaços urbanos. E eu falei, bom, se eu tenho soluções para a cidade, já tenho idade para ser candidata, por que não eu ser a minha vereadora e representar tudo isso que eu tenho de ideia aqui que eu não estou vendo ninguém falar? Foi por isso que eu decidi entrar para a política, porque eu fiz uma faculdade, eu me preparei para isso e eu tenho essa sensação de que eu consigo
perceber os problemas da cidade, ter boas ideias, ideias fora da caixa, que o setor público tem muito esse problema de fazer as mesmas coisas mal feitas, 40, 50 anos, e ninguém fala assim, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um trem diferente. E eu sou de uma organização que chama Fundação Estudar. É uma fundação de apoio a jovens brasileiros para estudarem fora do país, ou dentro do país, né? Mas que eles integram um grupo de lideranças e que tem acesso a 7 valores do líder transformador, que a gente chama, né? Que tem toda uma formação e uma qualificação com grandes figuras do cenário brasileiro. Fundada pelo Jorge Paulo Lemann, pelo Marcel Telles e o Beto Sicupira. E eu entrei para essa fundação em 2014 e um dos valores do líder transformador é sonho grande. Eu já estava sonhando grande em relação a Belo Horizonte. Tem até um livro. Tem o Sonho Grande, que conta a história da fundação e tudo. Outro valor do líder transformador é a integridade. E no conceito de integridade que a Fundação Estudar criou, ela fala o seguinte, que ser íntegro não é só fazer a coisa certa. Quando você sabe resolver um problema e você se abstém de resolvê-lo, você também está faltando com integridade. E eu estava ali, né? Acabei de chegar na fundação, encantada com esses valores que parte eu já vivia na minha vida, mas não sabia dar nomenclatura, não sabia dizer o que era. E me encontrei muito na fundação e eu falei, bom, eu tenho ideias para resolver problemas de Belo Horizonte, eu tenho formação, eu tenho idade para disputar uma eleição, eu tenho pessoas que dizem que votariam em mim, por que não disputar a eleição? Não posso faltar com integridade com a minha cidade. E foi por isso que eu decidi entrar para a política, para trazer ideias diferentes para o setor público, para simplificar essa vida cartorial que a gente vive. E isso se aplica a tudo, né? A gente passa dificuldade em Belo Horizonte especificamente para abrir uma empresa, para fechar uma empresa, para tocar um negócio. Você passa dificuldade para fazer uma festa na sua rua. Você passa dificuldade para matricular o seu filho. É difícil para as nossas crianças terem uma boa educação, porque os indicadores não funcionam, não conseguem melhorar as políticas que a gente tem aqui. As startups estão fugindo da cidade, porque é muito caro, pagam muito imposto, etc. E eu falei, bom, eu tenho ideias diferentes do que vem sendo feito no governo e eu quero apresentar isso para a sociedade. E lá atrás, 3.146 pessoas confiaram nessas ideias e eu fiquei muito surpresa com o resultado. Falei, bom, alguma coisa certa eu estou falando, preciso continuar nesses 4 anos para conquistar mais votos e entrar na Câmara Municipal. E felizmente foi o que aconteceu. Olha, muito legal. Eu fico muito satisfeito de conversar com você, porque você é jovem, mulher na política. E geralmente eu gosto de fazer algumas perguntas assim chaves, assim, que são importantes a gente saber. E uma pergunta chave que eu sempre pergunto pro convidado é qual foi o maior conselho que você já recebeu já? Olha, eu vou citar uma ex-professora que eu tive no Magnum. Ela hoje nem trabalha mais lá e é a Carla Couto. Carla Couto era professora de orientação profissional. E eu naquela época, né, 9ª série, muito confiante, leonina que sou e tudo... queria ser representante de turma, era do Grêmio, muito ativa, questionava o professor que a prova não estava certa, que a prova tinha cobrado coisas que ele não tinha ensinado, enfim, sempre foi uma pessoa muito participativa e de muita convicção ali do que eu estava falando. E um dia ela falou comigo e falou assim, Marcela, você tem um instinto de liderança que é muito próprio seu, muito natural. As pessoas te escutam, as pessoas te levam a sério, não é à toa que eu convenci o diretor, dava nó em pingo d'água lá na Câmara, no Magno. E ela falou assim, mas você precisa entender que tem hora que você quer exercer liderança e você age como chefe. E chefia e liderança são 2 coisas diferentes. Não queira ser chefe na sua vida, porque para ser chefe você tem que, de fato, ter autoridade, você tem que ter um cargo e alguém tem que falar assim, esse aqui é o chefe, viu? Obedeça ao chefe. Para ser líder, não necessariamente você precisa disso. Você precisa inspirar as pessoas, você precisa ouvir as pessoas, você precisa saber a hora de comprar uma briga, de conduzir os problemas. E aquilo me tocou muito, que tem o quê? Tem pelo menos 17 anos que eu escutei isso e eu lembro disso até hoje e eu falo isso direto para as pessoas, falo, você está sendo chefe ou você está sendo líder? O que você quer ser? Porque ser chefe tem suas vantagens também, mas na política nem sempre o cargo, né, de vereadora vai me permitir resolver um problema só porque eu tenho um cargo. Tem hora que eu preciso de mais do que isso, em geral é sempre assim, eu preciso ter bons argumentos, eu preciso articular muito bem, tem hora que dar o comando, eu quero isso, tem que ser feito, dar ordem para as pessoas, é muito mal visto, não funciona. Então foi um grande aprendizado que eu tive na minha adolescência, e adolescente é muito complicado, né, que no dia eu não entendi muito bem, mas hoje, ainda bem que a minha memória foi muito boa, que hoje eu entendo
o valor que esse conselho teve para mim. E assim, falando em liderança, eu queria que você falasse um pouco assim para a gente os passos para se liderar hoje. Como mulher falando agora, quais são os passos para ser uma excelente líder? São dois caminhos diferentes, né? Eu acredito que as pessoas, elas não nascem líderes. Eu acredito que a liderança, ela é 100% conquistada e treinável. Então, dentro da Fundação Estudar, que a gente trabalha esses 7 valores do líder transformador, é inclusive um projeto que eu replico dentro do meu mandato para outros jovens, é o programa de liderança. E eu ensino para eles sobre o sonho grande, que todo mundo tem que ter um sonho grande, não adianta sonhar pequeno, porque isso te limita e te faz ver oportunidades muito menores do que você poderia alcançar. Você tem que ser executor, não adianta ficar só planejando as coisas sem tirar do papel. Então, execução é um valor muito importante para o líder, ele tem que dar o exemplo, ele tem que puxar a fila, ele tem que fazer, até para outras pessoas quererem entrar no projeto dele. Ele tem que ser protagonista, e não protagonista de só ter boas ideias, mas de ser uma pessoa que se autolidera. Então, que não fica dando desculpa que atrasou porque o trânsito estava ruim, que não fica pondo a culpa nos outros, mas que é uma pessoa que assume responsabilidade das próprias ações. O outro valor é conhecimento aplicado. Liderança, você não precisa ser super criativo, você só precisa olhar ao seu redor e entender que tem vários conhecimentos que você pode aplicar para o problema que você quer resolver. Tem o outro valor, que é da integridade, que eu já falei para você aqui, que é o pilar fundamental de tudo. Se você tiver todos os outros 6 valores, não tiver integridade, o castelo vai ruir. A gente tem também legado, que é o último valor que você tem que se preocupar, porque legado a gente só vê ao longo dos anos, depois que o tempo passa, não tem... É difícil você acordar de manhã e falar, nossa, vou deixar um legado onde eu trabalho. Não, o legado alguém vai te contar lá na frente. Não, fulano, você deixou um legado aqui na organização e tudo. E aí falei, bom, sonho grande, protagonismo, execução, integridade, conhecimento aplicado, legado e gente boa. Então, o líder não faz nada sozinho. Gente boa atrai gente boa e a gente precisa sempre ter pessoas que podem agregar ao nosso projeto. Por isso que redes são importantes. Saber cultivar essas redes é uma habilidade fundamental para os líderes. Isso é o básico. Pensando como mulher, eu acho que tem mais um fator que impacta muito, é que nós mulheres muitas vezes não temos a autoconfiança para acreditar que a gente pode liderar um processo. E isso vem da nossa formação humana mesmo, histórica, de uma sociedade que impulsiona os homens. Ah, vai lá, escala aquela árvore. Não, meu filho, você é corajoso. Desenhos animados que os super-heróis são sempre homens. Que acabam despertando esse lado mais audacioso, né, do homem, que ele acaba tomando mais risco mesmo, pro bem e pro mal. E as mulheres, elas tendem a desenvolver outras habilidades, que são de maior disciplina. Então, as meninas, né, elas têm notas melhores que os meninos, porque elas conseguem sentar e ficar concentradas mais tempo. Elas são boas com essas tarefas mais minuciosas. Claro que tem peculiaridades que cada um vai desenvolver, mas, de maneira geral, a gente não coloca as mulheres para tomarem risco. Porque não é a princesa, né? É a mulher comportada, é a menina que... Não, minha filha, você não pode brincar com essas coisas, porque isso não é coisa de menina. E a gente vai reforçando esses estereótipos, então a gente não forma mulheres que tomam mais risco. As mulheres, elas tendem a ser mais conservadoras ali nas decisões e mais disciplinadas, muito boas em outras habilidades. Então, toda vez que eu vejo um debate sobre liderança feminina, a primeira coisa que eu falo é: olhem para a sua história. Olha para trás mesmo, todas as coisas legais que você já realizou, todos os elogios que você já recebeu. Anote isso num papel, revisita a sua história, porque essa validação, ela não vai vir do mundo exterior. Isso é interessante que você falou. E isso é uma coisa que as pessoas não fazem. As pessoas não anotam, né, as conquistas. Eu adoro anotar conquista. Tem um caderno, né? Tem um caderno que eles fazem, né? Que as pessoas fazem. Mas é uma coisa que é muito interessante que você falou, que eu até pausei aqui, porque as conquistas, a pessoa que tem que entender o que ela fez. Sim. Não os outros têm que chegar e falar o que ela conquistou. Eu acho muito legal o que você falou, e eu acho que a carreira da gente, como profissional falando, ela vive disso, né? A gente vive esperando receber elogios. Sim, e acaba que, ser reconhecido, né? Entende? Ainda mais você que tem a carreira de reconhecimento. Hoje Sim. Você está à vista, hoje você está na política. E é interessante... Você está sendo até a primeira política que eu estou entrevistando, viu? É interessante a gente falar sobre esse assunto e, assim, me deixa muito feliz ver, assim, o tamanho da sua humildade para poder falar sobre isso. Acho muito legal, de verdade.
Mas é isso, para todas as pessoas. É importante que a gente tenha muita confiança do que a gente está entregando, até para a gente comunicar. Para saber se vender numa entrevista de emprego, para poder explicar por que aquela conquista ali é relevante. E como política, eu preciso fazer isso o tempo todo. O meu retorno, ele vem na urna, né? Se o voto cair, é porque as pessoas gostaram. Mas como que o voto vai cair se eu não comunicar? Exato. Não comunicar o que eu fiz, não mostrar o tanto que eu trabalhei. Às vezes eu não consigo resolver o problema. Mas eu fiquei 6 meses batalhando, cobrando a prefeitura. Poxa vida, isso tem que ser valorizado. Mas cabe a mim envelopar isso de um jeito que as pessoas entendam, porque política não é um tema fácil, Você falou né? de um projeto, até só para até cortar, você falou do seu projeto do Sonho Grande. Você tem outros projetos também? Você podia até falar sobre eles também, engajando você aí, né? Esse é um projeto focado em jovens de 15 a 29 anos, que eu abro as portas mesmo da Câmara para eles conhecerem como é o dia a dia de uma vereadora e aprenderem sobre esses valores. Então, eles têm mentoria comigo, é uma forma de me doar mesmo para essa juventude que foi tão engajada na minha campanha que tá doida para fazer alguma coisa, só que eles ainda são muito jovens para opinar, por exemplo, num projeto de lei, não tem formação, às vezes, para isso, só que eles têm uma visão de mundo, de carreira, que eles querem realizar muitas coisas legais e eu acho que os valores ajudam eles a chegarem mais rápido nesse sonho grande. Então, por isso que a gente tem um programa de liderança. Outros projetos bacanas que a gente toca na Câmara são projetos mais técnicos, né, de atuação parlamentar. Eu entrei na Câmara defendendo 4 eixos principais. Uma gestão pública mais eficiente, educação para formar líderes, né, que é uma educação mais libertadora e que forma melhores cidadãos, desburocratização e modernização, né, do nosso desenvolvimento econômico e mobilidade. O tema da desburocratização, acho que talvez é o que eu mais tenho coisas concretas para mostrar. A gente fez uma comissão de desburocratização lá atrás para revisitar várias leis obsoletas que não funcionavam, processos muito carrancudos ali da prefeitura. E também na área de inovação, eu sou a autora e líder assim, né, do pacote de inovação, que são 3 projetos para Belo Horizonte voltar a ter muitas startups, para que essas startups resolvam problemas que estão aí na porta das nossas casas, que a prefeitura não sabe como resolver, e que eu acredito muito que as startups conseguem nos ajudar. E já existe startup que está ajudando, assim, de exemplo de sucesso? Sim, tem muitas GovTechs, né, que eles falam. Tem uma GovTech que eu sou fã, que é a Quasar ou Quasar, eu nunca sei como pronunciar, mas eles são especialistas em emissão de documentos de forma rápida. Eles começaram com a emissão de alvarás para o Corpo de Bombeiros ou para o meio ambiente, as licenças que são emitidas ali pelos 2 órgãos. E aí o pessoal viu essa oportunidade e falou, cara, vocês podem ajudar com alvará de empresa, de licenciamento aqui no município. Eles foram contratados pela prefeitura e estão conseguindo agilizar essa emissão desses documentos que facilita, né, uma entrega para o cidadão. O cidadão não quer ficar 2 anos para conseguir abrir um posto de gasolina, para conseguir ter um projeto aprovado da construção civil. Então, essa agilidade que a Quasar consegue trazer para o setor público pode ser usada em vários locais. Só que ninguém estava pensando nisso, né? Exato. Tava todo mundo fazendo as mesmas coisas há 15, 20, 30 anos. Aí vem uns caras de fora que estavam no mercado privado e falaram, tem uma sacada aqui para vocês, deixa eu testar a ideia. E muitas vezes é esse teste que falta, essa oportunidade de falar assim, prefeitura, deixa eu mostrar aqui como é que eu faço, quem sabe vocês gostam. E às vezes a solução é mais barata, mais rápida e escalável, né? Dá para fazer na cidade inteira sem precisar gastar milhões de reais. Por isso que eu apresentei o Marco Municipal das Startups, né? São 3 projetos dentro do pacote de inovação e tô na luta para que o prefeito encaminhe essas ideias, porque ele não tá muito afeito não, sabe? Vai dar certo. Tomara. Nós estamos aqui e o canal tá sempre aberto para você falar sempre esses projetos. É muito legal falar sobre novas coisas para o nosso estado, né? Vou falar assim em geral. Porque quando você fala de startup é uma coisa muito ampla, né? Não Com é certeza. uma coisa só de Belo Horizonte. Então tá sempre aberto aqui para poder falar sobre isso. Eu acho muito interessante. Eu acho que o caminho a startup é um caminho sem volta hoje, Não, né? sem volta. Eu tive entrevistando uma pessoa aqui também sobre startup e a gente conversando sobre isso. É um business assim muito interessante. Você tem startup também assim ou não? Infelizmente, ser vereador ocupa 100%, 102% do meu tempo. Deve ser complicado. Como é que é o dia a dia de uma vereadora? É até bom você falar um pouco sobre isso. É uma rotina bem intensa, né? Você até falou que faz isso, né? Até é bom você falar. Não, e assim, é uma rotina bem intensa, porque tem hora que
eu já não sei mais o que eu estou fazendo como Marcela e como vereadora, porque a vida de uma figura pública, ela se sobrepõe às funções, né? Então, sei lá, tem determinadas pessoas que me convidam para um aniversário e eu chego lá, eu estou prestando contas do que eu estou fazendo no mandato. Eu não consigo, não tem como desligar a chavinha, porque é a minha vida mesmo. Eu comecei a fazer minhas campanhas com os meus amigos. Então, a minha rede pessoal se mistura com os apoiadores do meu mandato e essa coisa é meio simbiótica mesmo. Mas o dia de um vereador, pelo menos na minha rotina, ele é muito diverso. Vai ter dia que eu posso passar amanhã em visitas técnicas com a população, visitando praças, locais que têm que ser asfaltados, um posto de saúde que não está funcionando, uma escola que está com alguma denúncia. E, ao mesmo tempo, de tarde, eu posso estar numa audiência pública falando de orçamento da cidade. Então, é uma rotina super agitada. Eu tenho trabalho de manhã, de tarde e de noite. Tento manter uma vida equilibrada de exercício físico e tudo mais para a gente não deixar a saúde, que é o principal, cair. Mas tem dia que eu começo de manhã dando entrevista numa rádio, depois vou para uma visita técnica, à tarde tenho plenário para votar um projeto importante, venho aqui gravar um podcast. Olha. E à noite tem uma agenda, né, um evento de alguma associação comercial, uma solenidade, um evento de happy hour que às vezes não tem a ver com política, mas que é um público importante, de eu estar próxima, de eu me relacionar, enfim. A agenda é o que não falta. O ano inteiro vai ser só relacionamento, né? Basicamente isso que... E é uma agenda bem cheia. Né? É bem cheia, mas eu gosto da agenda cheia, porque quanto menos tempo a gente tem, mais coisa a gente faz. É muito interessante também a gente falar sobre um assunto, não sei se você chegou a ver, a gente está falando esse mês sobre mulheres e assim... Elas estão no mercado, elas estão cada vez mais fortes. E eu queria que você falasse um pouco para elas, os conselhos, assim, porque hoje você está num momento de sucesso na carreira, como política. Falasse um pouco para elas, eu acho que vai ser muito interessante. Nada melhor que a voz das mulheres para falar, né? Legal. Esse mês é um mês muito importante para nós, para a gente, óbvio, celebrar as conquistas que a gente teve ao longo dos anos. Se a gente for pensar, até a década de 30, as mulheres não votavam, né, no Brasil. Essa é uma conquista, é um fardo das gerações anteriores, que foi conquistar o direito ao voto. Mas se a gente for pensar hoje, a gente ainda tem desafios importantes para serem discutidos. Maternidade e carreira é uma discussão relevante, né? As mulheres hoje elas têm se dividido entre vou projetar minha carreira, vou ter filho, não vou. E essa é uma pergunta que muitas vezes os homens não se fazem, né? Os homens estão tocando a carreira ali, de repente casam, eles não ficam assim, não, porque eu tenho que casar no ano tal, porque eu tenho que ter filho, que a minha idade biológica ela acaba. Nós mulheres convivemos com esses dilemas desde muito jovens, né? Quando que eu vou formar? Eu estou numa relação estável, eu vou casar, quando que eu vou ter filho? Esse é um desafio que eu ainda acho que nós não encontramos o equilíbrio. Eu tenho uma irmã que é 12 anos mais velha. E a geração dela foi daquelas mulheres muito protagonistas na carreira, que deixaram a maternidade lá para os 37, 38 anos. Algumas não tiveram filhos. E a geração anterior à da minha irmã, que é a da minha mãe, teve filho aos 23, aos 24. Então, assim, peraí, gente, nós estamos meio desequilibrada. Ou vai ter filho muito novo, ou tá tendo filho lá na frente. Cadê o meio termo para a gente poder ser mãe, né? Se quiser, ter uma família, mas também conseguir não ficar tão prejudicada no mercado de trabalho, porque saiu ali para uma licença maternidade, que é um objetivo muito nobre, inclusive, povoar, né? O mundo é uma missão, trazer um filho à vida, né? Então, eu acho que esse é um problema que a gente precisa endereçar. E por que eu trouxe esse tema? Porque foi algo que eu pesquisei na minha monografia de conclusão de curso. Como que maternidade e carreira ainda é um conflito para nós mulheres. Se estar no setor público é melhor para as mulheres que querem ser mães. Como que é difícil você liderar, por exemplo, uma equipe ou ser de uma empresa e ter que sair para a maternidade. Depois, como que você volta para essa posição de liderança? É quase impossível você voltar no mesmo timing ali que você estava na carreira. E eu acho que é um tema que a gente pode resolver com políticas públicas, né? A gente poderia ter uma licença paternidade maior para os homens dividirem o trabalho, né, de cuidados iniciais ali com os filhos e trabalho doméstico também melhor com as mulheres, para elas conseguirem coordenar melhor a volta ao trabalho. Outra coisa que eu também constatei na minha pesquisa é que quanto mais mulheres a gente tem no ambiente, melhor é para uma mulher que quer ser mãe. Porque as outras também, às vezes, vão ser mães. Ela consegue encerrar a jornada de trabalho mais cedo, consegue buscar os filhos na escola, consegue ir numa reunião na escola sem o chefe ficar
né, incompreensivo ali e penalizar ela no trabalho. Então, ter mais mulheres em posição de liderança ajuda outras mulheres que querem assumir cargos de liderança e também serem mães. Enfim, tem várias coisas que dá pra gente melhorar no nosso mercado para tornar mesmo a jornada do mercado de trabalho, o estilo do mercado de trabalho, que hoje ainda é muito masculino, um local mais cômodo para as mulheres poderem trabalhar, terem seus filhos, terem seus objetivos de carreira, sem precisar abrir mão 100% de uma coisa em detrimento da outra. E eu falo isso porque, como uma mulher que está na Câmara Municipal e que tem um gabinete, eu busco trazer mulheres para o meu gabinete para equilibrar esse jogo também. Então, minha chefe de gabinete é mulher, eu tenho 3 mulheres que são mães, duas têm meninos pequenos, né, em casa, e tudo bem se elas precisam sair 5h30, 5 horas para buscar os filhos. Isso nunca vai ser um problema, porque para que eu vou desperdiçar as outras 7h30 dessa profissional, que é muito boa de serviço, por causa de meia hora que ela tem que sair mais cedo? E não é que ela não cumpra a jornada, tá? Que a turma lá do gabinete trabalha até demais, eu acho, às vezes, e cumpre fora do horário, e elas estão sempre conectadas. Mas hoje, infelizmente, é o que a gente vê no mercado de trabalho, né? A mulher tem um filho e fala, não, então você não serve mais, não precisa voltar, procura outra vaga. Poxa vida, por que essa mulher não pode trabalhar 4 horas? Você vai deixar de aproveitar essa mão de obra 4, 6 horas só porque ela foi mãe? Então, acho que é um tema que a gente precisa endereçar mesmo, falar mais sobre esse assunto e resolver com mais creche, com mais vaga de escola integral, com um mercado de trabalho mais flexível. CLT atrapalha o retorno das mulheres ao mercado, porque ou é 8 horas ou é 4, ou é 6, né? Ou é 6 ou é 8. Não tem a jornada do home office tão bem estabelecida. Então, acho que tem muitas discussões que o governo, né, precisa se atualizar para o estilo de vida das mulheres, que mudou em relação ao que era minha mãe, o que era minha avó. Minha avó não trabalhava fora de casa. Isso não era um dilema para ela, né? Ter filho e tal. Minha mãe era professora. Como que você tira licença no meio do ano letivo e você volta para dar aula? É um desafio, né? E minha mãe, ela fala que minha irmã que me criou, porque ela me teve, logo depois ela já estava terminando o ano letivo ali no colégio. E a geração da minha irmã renegou, né, esse sonho, essa maternidade. E agora acho que a minha geração tem ponderado um pouco mais o peso da família, o peso da carreira. Só que se o mercado de trabalho não mudar, a gente sempre vai perder essa guerra para os homens, né? Porque os homens, eles têm mais flexibilidade, eles podem ter um trabalho que viaja, eles não necessariamente precisam cuidar da casa, buscar o filho na escola, atender as reuniões desse aluno. Muitas vezes não fazem o dever de casa com as crianças. Então, tem uma divisão interna de tarefas também doméstica que tem que ser discutida, só que aí o governo não tem nada a ver, né? Exato. É dentro de casa. Mas tá tudo meio entrelaçado, né? Meio confuso. Não, porque isso aí que você falou, assim, hoje está sendo bem pautado, né? E eu trouxe, os últimos convidados, falaram muito sobre ser mulher, os desafios. Nem falo dificuldade, eu acho que é os desafios hoje. Porque a mulher está no mercado de trabalho, isso aí já está há muito tempo. E é importante ter ela, sim, tá? Nós estamos falando desse mês agora, o meu podcast, da Boa Podcast, ele falou muito esse mês sobre o mês da mulher, e eu trouxe várias mulheres aqui. E assim, você está fechando também esse momento das mulheres, que eu acho que é muito interessante. E assim, também nos meus comentários, nas postagens minhas, sempre assim, eu vendo que cada conselho que uma mulher colocava em algum corte era assim, mostrando empoderamento, que elas precisavam daquela motivação, às vezes daquele conselho que uma mulher dá para outra. Então, assim, eu acho muito importante falar sobre esse assunto. E assim, fechando com você hoje, me encaixa muito os valores, sabe? E eu fico muito satisfeito de ver que o nosso canal tá encontrando o caminho, assim, para poder buscar, para poder ajudar as pessoas, para poder trazer coisas melhores ali, uma vida melhor para as pessoas. E falando um pouco sobre carreiras, no caso, né? Nós vamos falar sobre o seu futuro. Hoje você está preparando para a reeleição? Como é que está o projeto? Bom, esse ano nós temos eleições em 6 de outubro. Hoje eu estou no status ali da pré-campanha, né? Que a gente não pode pedir voto, não pode pedir apoio, mas sou pré-candidata à reeleição como vereadora. E tenho esse desafio enorme de mostrar para a cidade de Belo Horizonte que eu fiz um bom trabalho nesses últimos 4 anos, mas que eu mereço mais 4 para continuar fazendo um bom trabalho. Então,
Eles falam que a primeira reeleição é a mais difícil para um vereador, né? Para um político de cargo proporcional em geral, porque antes você era uma aposta, agora você já entregou muita coisa. Mas se você entregou muita coisa, para que você precisa ser reeleito? Tá, vai fazer outra coisa, vai para outro cargo. Só que não, tem muito problema ainda em Belo Horizonte para resolver. E eu me deparei com várias pautas que eu precisei negar. Falei, olha, fulano, não consigo tocar essa pauta agora, porque isso é pauta de um mandato. Eu preciso de 4 anos do zero, batendo nessa tecla para conseguir resolver alguma coisa, que são pautas realmente muito estruturantes. E o desafio da reeleição, ele está aí posto. Diferente de 2020, que a gente teve uma pandemia, essa vai ser uma eleição com muito mais corpo a corpo, contato com as pessoas. E eu tô super empolgada para conseguir atingir mais pessoas que eu atingi em 2020. Isso é muito importante, né? Eu acho que para a gente poder falar sobre... Eu não entendo da carreira política. Eu estou aprendendo com você hoje, de verdade, não entendo nada. Eu acho muito legal falar sobre esse assunto, porque é um assunto pautado, assim, cada um com sua diversidade, cada um com sua opinião, mas o mais interessante é ajudar o prol do povo mesmo, geral. Sim. E acho que isso é o mais importante, que eu vejo necessário. E assim, nem eu acho que está no mérito da gente falar sobre as pautas do momento. Eu acho que isso aí é uma coisa que, assim, eu tenho certeza que qualquer pauta que eu for falar aqui, você vai falar, eu estou para ajudar e é necessário e é importante a sua ajuda. Sim. Sempre. E, assim, eu fico muito feliz de falar, assim, abertamente com você como política, esses assuntos, assim, da empolgação da mulher no trabalho, de trazer, né? Eu sempre vou trazer essa abordagem, assim, que é muito importante a gente falar. E hoje, para a gente fechar, assim, com chave de ouro, você queria falar alguma coisa sobre a sua carreira, os seus projetos futuros? Agora é o momento de você falar, Instagram, Jabá, podcast, né? Sei lá se você tem canal, algum momento você está aí, esse é o momento agora. Legal demais. Primeiro, quero deixar um último recado para as mulheres que se interessam por política, né? Ou que têm curiosidade de saber como que é ser vereadora. Eu compartilho bastante da minha rotina no meu Instagram, no @MarcelaTrópia. Todas as outras redes é tudo @MarcelaTrópia, então podem me procurar no TikTok também. E lá tem acesso para o meu WhatsApp, que a gente tem um contato muito próximo com o eleitor, ou o meu site, que é marcelatropia.com.br. Mas o Instagram é a plataforma que eu mais uso de contato com o eleitor. E é muito bom ter mulheres na política comigo. O trato no dia a dia, na articulação, é totalmente diferente. E pro bem, sabe? É mais tranquilo, as mulheres elas cedem mais na negociação, a gente consegue construir coisas mais legais juntas. E eu vejo que, por exemplo, eu sou uma vereadora liberal, né? Me considero de centro-direita. E quando eu tô conversando com alguém de esquerda, muito de esquerda, e esse ator é um homem, é mais difícil dele ceder pra gente cooperar numa pauta que às vezes a gente tem uma percepção parecida. Quando eu estou tratando com as mulheres da Câmara, que são de esquerda, do PSOL, do PT, o trato é diferente. Elas falam, nossa, Marcela, eu entendo, não, muito legal esse seu projeto, então nós vamos fazer uma emenda, ao invés de votar contra. Eu consigo ter mais cooperação quando eu trato com as minhas colegas do que quando eu trato com os meus colegas. E não é por inabilidade política minha, não, porque eu hoje estou no segundo maior cargo da Câmara, que é o de secretária-geral. Então, alguma coisa certa eu fiz de articulação com meus colegas. Mas é porque é diferente. O trato é diferente. E quanto mais mulheres a gente tiver na política, melhor vai ficando essa régua, né? Mais a gente vai mudando esse jeito das negociações, das articulações. Porque quando eu entrei na Câmara, eu percebi que muitos encontros aconteciam em restaurantes, tarde da noite, que é um lugar que, dependendo de como as mulheres não se sentem tão à vontade para ir, né? Muitas vezes você fala assim, nossa, mas quem vai ficar com meu filho em casa? Nossa, mas como é que eu explico pro meu marido que eu vou ficar com 4 homens num jantar que tem show e que, assim, uma coisa meio desconfortável, sabe? Não precisa ser assim. Por que não? Por que não pode ser um café? Por que não pode ter reunião no gabinete? E isso acontece no mercado financeiro, acontece na política, dos locais e dos horários em que as coisas acontecem, as negociações acontecem, serem pouco acessíveis. Então, acho que quanto mais mulheres a gente tem, melhor vai ficando também essa cultura da política, né, de negociações. Acho que fica mais acessível para as pessoas também. E eu não estou sendo sexista na minha fala, não. Acho que a gente tem que ter diversidade. Acho que a gente tem que ter mais mulheres, sim, mais mulheres jovens, mulheres mais velhas, com homens jovens, homens mais velhos, pessoas LGBT,
negros, pessoas de periferia, pessoas que moram no Centro-Sul. Importante. Quanto mais diverso o parlamento for, melhor ele fica e mais é o retrato da sociedade. Então, esse é o meu recado final aí como vereadora e eu espero todo mundo que acompanha aqui o podcast, que eu já vi que tem uma audiência muito fiel, lá no meu Instagram, no @MarcelaTrópia, para vocês continuarem acompanhando meu trabalho, podem mandar perguntas, que sou eu que respondo mesmo meu direct. Olha, eu vou fechar assim, eu vou fechar até um pouco assim emocionado, porque com certeza todas essas entrevistas que eu tive com as mulheres esse mês, e vou continuar tendo, me fizeram mudar como homem, como marido. Então, assim, isso é para todos. Espero que os homens vejam também que o nosso mundo mudou para melhor. As mulheres hoje estão diferentes, estão mais importantes. E me mudou com certeza como homem, como marido. Muito obrigado a todos, a você. E geralmente eu faço um bate-bola, fechamento Tá aqui. ótimo. Eu falo uma palavra, você fala outra, só pra gente fechar com chave de ouro, tá bom? Tá ótimo. Política. Paixão da minha vida. Sucesso. É algo muito bom para fazer a gente levantar da cama, mas não é tudo. Família. A segunda coisa mais importante depois de saúde. Belo Horizonte é Uma cidade maravilhosa, mas que está muito mal cuidada. E para fechar com chave de ouro, Marcela Trópia. A vereadora que vocês podem confiar. Muito obrigado. Obrigada, gente. Valeu, obrigado.